Ok, pessoal, nossa aula está sendo gravada. Hoje é dia 17 de maio, 19 horas e 10 minutos. Estamos entrando na segunda parte sobre cinética química, que mede a velocidade de uma reação. Que mede a velocidade de uma reação. Tá? Então, eu vou falar sobre a respeito da cinética química, onde está a cinética química, está em tudo, né? A fórmula básica é essa fórmula da velocidade na parte de baixo, que eu pedi para vocês anotarem, né? Principalmente essa aqui, que está sempre entre módulo, porque a velocidade de uma reação química, não importa se eu tenho uns dados de reagentes ou de produtos, ele sempre não pode dar uma velocidade negativa, não existe velocidade negativa. Então está entre módulo. Fatores, mencionei isso aqui. É um dado importante, né? No começo da reação química, a velocidade do reagente ele aumenta conforme vai passando a reação, o tempo vai passando, a velocidade da reação acaba diminuindo. Em termos de gráfico, o reagente no tempo zero começa com concentração máxima e vai diminuindo, enquanto que produto começa com zero, tempo inicial zero, né, concentração não tem nada de produto, com o passar do tempo, tendo reações químicas, e aí aumenta a quantidade de produto. Então, esse gráfico decrescente representa, então, o reagente. Aqui o produto seria o N2, né? Então, aqui seria NH3, aqui seria N2, e aí teria o gráfico do H2 também, que não sei porque não está lá, é do H2. Então, aí, gráfico geral. Lembrando que segue uma proporção, né? Uma proporção. Aqui, então, modo geral, tá? A reação química, reagente sempre vai diminuir a sua quantidade com o passar do tempo. Produto aumenta, mas por que essa curva diferente? Lembrando que eu sempre comparo com a questão de fazer um bolo. Quando eu quero fazer um bolo, eu tenho lá uma dúzia de ovos, eu tenho um saco de farinha de 1 quilo e tenho leite. Né? Então, no tempo zero, eu tenho um total: uma dúzia de ovos, um saco de farinha, um leite, uma caixinha de leite. Pronto. A partir do momento que eu começo a colocar a mão na obra, fazer o bolo, misturar, bater a massa, você vai quebrando os ovos, vai usando a farinha e vai usando o leite. Ou seja, a quantidade de reagentes começa a diminuir. Você não vai ter mais o ovo, não vai ter mais o leite inteiro, a farinha, o saco inteiro, você vai começar a usar. Então, concentração reagente diminui e do produto começa a aparecer, porque começa a ter uma reação química e produzindo a massa. Então, o produto começa a aumentar. Mas em si, tanto faz reagente de produto, a velocidade, a partir do momento que começa a reação química, a velocidade acontece alta e vai, conforme passar o tempo, a velocidade vai diminuindo, tá? Tanto faz de reagente ou de produto, ele vai diminuindo, ok? Então, lembrando também rapidamente, pessoal, para que tenhamos uma reação química, as moléculas precisam se encontrar. Quando eles se encontram e antes de ocorrer uma reação química, temos esse intermediário aqui, que chamamos de complexo ativado, ok? Vai lá, vai. Aí, para ter reação química, além do encontro, a posição tem que estar correta, tem que ter uma energia mínima de encontro, de colisões, de colisão, para que tenha uma reação química. Essa energia mínima chamamos de energia de ativação. Quando a posição não está correta, não vai ter reação química, mesmo que os reagentes se encontrem entre eles, tá? Então tem a energia de ativação, que seria o obstáculo a ser vencido, né? Que é esse morrinho aqui. Por isso, muitas reações químicas a gente aquece para que possa alcançar a energia mínima para que tenha uma reação química. Da mesma forma, para que um carvão pegue fogo, a gente tem que jogar um palito de fósforo, né? Tem um fonte de calor para que possa pegar a brasa. Então, ou seja, tem que alcançar essa mínima energia para que tenhamos uma reação química. Falamos sobre energia de ativação e agora entramos no... Eu discuti sobre isso aqui. Bom, temos aqui rapidamente, pessoal, sobre os fatores que podemos resolver em questão laboratorial, que poderia aumentar a velocidade de uma reação química, tá? São alguns fatores. O primeiro fator é o aumento da concentração. O ato de você aumentar a quantidade de reagente no começo da reação química, você pode aumentar a velocidade de uma reação. Então, o fato concentração é um fato primordial para que possa aumentar a velocidade de uma reação química.
Isso acontece porque eu coloquei a foto de uma churrasqueira, né? Não é o ato de assar carne, mas o ato do fogo. Para que o carvão fique boa, vire brasa, o que é comum a gente faça? A gente pega um pazinho ou pega um papelão, começa a jogar vento, né? Por quê? Qual que é a ideia de jogar vento? É para entrar oxigênio em mais contato com o carvão, para que possa queimar, porque uma combustão, uma queima, precisa de oxigênio. Então, quando eu pego alguma coisa que joga o vento no carvão, eu estaria adicionando mais oxigênio, aumentando a concentração de oxigênio. Então, o ato de aumentar a quantidade de reagente aumenta a velocidade da reação. Mas por quê? Vou tentar mostrar um outro jeito. Vou montar uma equação química aqui embaixo, tá? Cl2, gás cloro mais gás hidrogênio, produz 2HCl, ácido clorídrico, ok? Essa é uma reação química, ok? A proporção é 1 para 1. 1 para 1, tá? Reagente. Isso aqui, normalmente, quando você faz uma reação química, está dentro de um recipiente. Dentro de um recipiente. Como eles são gasosos, dentro de um recipiente fechado. Então, fechado. Eu tenho H2, gasoso, e tenho Cl2, gasoso. O que acontece? Quando eu coloco o H2Cl2 gasoso dentro desse recipiente fechado, elas são moléculas inorgânicas, não são seres vivos. Como assim não são seres vivos? Vamos batendo para toda a direção, bate aqui, bate embaixo, sobe. Ou seja, eles não vão se encontrar diretamente, demora para se encontrar. Da mesma forma, o Cl2, mesma coisa. Vai para trás, vai para baixo, vai para cima. Então, até os reagentes se encontrarem, demora. Demora bastante. E aí, o que você faz? Você aumenta a quantidade. Aumenta a quantidade de quem? Dos reagentes. Como se aumenta a quantidade de reagente? Vou colocar mais Cl2 mais H2. Então, o ato de aumentar a quantidade de H2 e Cl2 nesse meio fechado, o que vai acontecer? A probabilidade dos reagentes se encontrarem, H2 encontrar um Cl2, é muito maior. Então, se a probabilidade aumenta, a velocidade da reação também aumenta. Então, um dos fatores que aumenta a velocidade de reação é aumentando a concentração, tá? Concentração. Em questão de líquido e sólido, é muito comum quando a gente coloca o reagente, a gente tem que fazer o quê? Homogeneizar, né? Misturar. Por que homogeneizar? Para que as moléculas possam se encontrar. Porque senão, deixar sozinho, parado, até se encontrarem, demora muito. Então a gente tem que dar aquela misturada toda para que os reagentes possam se chocarem entre si. Detalhe, né? Não basta apenas o encontro, mas a posição do encontro é importante. E não basta apenas a posição, a energia durante o encontro também é importante, que é o que foi chamado de energia de ativação. Então, é muita frescura, é muito mimimi para que tenhamos uma reação química, tá? Então, ou seja, bem detalhezinho importante aí, ok? Então, a concentração é um fator primordial. Outro fator que influencia a reação química é a temperatura, tá? A temperatura, tanto que a geladeira serve para isso, né? Então, a gente sabe o quê? Maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação química. Menor a temperatura, menor a velocidade da reação. Mas por que a temperatura influencia nos reagentes? Ele fornece energia. Como se fornece energia? O que é o componente? Qual que é a ideia do freezer? A gente sabe muito bem que o alimento, comparado um alimento na geladeira e o mesmo prato, um outro prato, mas a mesma quantidade, na temperatura ambiente, aquele que está na temperatura ambiente estraga mais rápido. Temperatura geladeira estraga mais devagar. Mas se eu congelar, colocar um freezer, congelar, talvez nem estrague. Conserva num período muito mais tempo. Mas por que a temperatura influencia na velocidade de uma reação, né? A qual baixa temperatura, a reação é mais lenta. Alta temperatura, a velocidade é mais rápida. Mas por quê? Porque as moléculas absorvem essa energia. Como assim? Então, quando eu tenho lá um becker com os reagentes, tá? Vamos colocar um ambiente fechado. Vou colocar de novo fechado, H2Cl2. Aquela mesma reação, H2Cl2.
para produzir HCl. Esse aqui então está fechado, porque são gasosos, fechado. Quando você aquece, o que acontece ao aquecer? Fogo. A energia do calor liberado no aquecimento, ela vai ser transmitida para o Cl2. Então o Cl2 vai ficar muito agitado. Vai ficar muito energético. Então, quando cada molécula absorve essa energia, ela fica mais agitada e desloca muito mais rápido. Então, assim, vai bater em cima, pá, bate embaixo, bate lá, bate do outro, muito mais rápido. Enquanto o Cl2 é a mesma coisa. Como estão com mais energia, isso aumenta a probabilidade de encontro entre elas. Então, aumentando a probabilidade de encontro, mais rápida a reação. O frio é diferente. O frio tira energia das moléculas. Então, vamos imaginar o seguinte. Então, o calor, as moléculas absorvem essa energia, elas ficam mais agitadas, e aí vão bater mais rapidamente. Pessoal, isso aqui é muito comum. Quem, por exemplo, já viu uma alucinação, olha o calor. É muito comum, aparentemente, de você ver uma miragem no calor muito forte. Isso pode acontecer em um asfalto ou em área bem plana, né? Por exemplo, se você estivesse no aeroporto, no verãozão de Foz do Iguaçu, o sol torrando, 40, 45 graus, 46 graus lá fora, ambiente externo, torrando de cima para baixo, sol, radiações solares, esquenta o asfalto e o calor volta. Quando você vê de longe, pessoal, existe em aeroporto, principalmente porque o aeroporto é plano, você olha de longe, você parece que vê uma miragem perto do chão. Isso acontece com o asfalto. Quem mora numa avenida grande, sei lá, olha, não vai ser uma camada mais até o joelho, você vê que de longe você consegue ver que o ar parece assim, meio uma miragem. O ar. Aí você chega até lá, você não consegue enxergar. Você só consegue enxergar de longe. Uma miragem. Por que você consegue enxergar, parece uma miragem perto do asfalto, perto do chão, no calor excessivo de uma cidade? Por quê? Porque aquela camada de ar, porque aqui tem matéria, correto? Aqui tem moléculas de ar, moléculas gasosas, vários tipos de moléculas. A energia que as moléculas que estão perto do chão recebem energia de cima, incidentes solares de cima, e recebem energia de baixo, que é a energia refletida. Bate no solo, grande parte absorve, guarda essa energia e reflete. Então, a camada de ar que está acima do solo recebe energia de cima e recebe energia de baixo. Recebe tanta energia que elas ficam muito agitadas. E aí causa distorções na luminosidade. Então, quando a gente vê aquela camada parece uma miragem, não vê direito, parece uma miragem, são moléculas de altíssima energia. Estão altamente agitadas. Para ir para cá. Entendeu? E aí cria essa ilusão dessa tal miragem, que é uma distorção da luz, porque as moléculas estão muito agitadas. O oposto, o frio, faz diferentir a energia das moléculas. Por que o freezer conserva alimento, tecnicamente falando? O freezer não faz com que o alimento estrague, né? Porque as moléculas, para ter uma reação, que precisam se encontrar. Mas o lado de tirar energia, elas ficam paradas. No máximo, um estado sólido fica assim. As moléculas assim, só no máximo. Olha lá, só uma vibração lateral. Ela não se consegue se movimentar, porque o frio tira a energia delas. Então, quando tem duas moléculas que querem se encontrar, mas a temperatura do ambiente tirou a energia das moléculas, elas não vão se encontrar, vão ficar paradas. E se elas ficarem paradas, não vai ter reação. Como que vão se encontrar? Por isso que o frio, a temperatura, é um fator que influencia na velocidade de uma reação química. Por isso é muito comum em qualquer reação, qualquer aula prática, a gente usa aquecimento. Ou aquecimento direto, ou banho-maria, né? Para que possamos fornecer energia suficiente para que tenhamos uma reação química. Para que os reagentes possam se encontrar. Correto? Então, quais são os fatores que até agora estamos estudando? Que influenciam na velocidade, concentrações e temperatura. Tá? O próximo fator que influencia na velocidade da reação, pessoal, eu coloquei batata aqui, e a superfície de contato. Ok? Por que eu coloquei uma foto de batata, né? Deu até fomezinha, não sei porque eu lembro. Eu gosto de batata, pessoal. Batata Mona Lisa, redondinho aí. Tá?
Quem já assou batata sabe que não é fácil essa batata. Você quer fazer uma batata purê ou batata sauté, nem sei como se fala. Mas para assar uma batata inteira, grande, você descasca ela, joga na água, demora. Nossa, e demora, né? A água lá borbulhando lá, meia hora, 1 hora. E aí nem assa por dentro, não assa às vezes direito, né? Não fica cozido, né? E aí o que a gente faz para que possa assar mais rápido? A gente coloca a batata inteira? Não, a gente corta ela. De preferência, corta em 4 partes, né? Uma batata corta no meio e corta mais um. Por quê que a gente corta ela para que cozinhe mais rápido? Olha só, a gente sem essa noção da química, da físico-química, a gente sabe que cortando ela, a reação é mais rápida. Mas qual que é o fator que está influenciando na velocidade? É o que chamam de superfície de contato. Então, quando você faz o corte, você aumenta a superfície de contato do reagente. Aumentando a superfície de contato, a velocidade da reação é maior. Professor, eu não entendi como assim superfície de contato. Isso é muito comum, pessoal, na questão do sorrisal ou aspirina, né? Aqui temos uma aspirina inteira, não sei se está para ver direito, e aqui tem uma aspirina triturada. É igual aquelas vitamina C, Vita C, que tem nas farmácias. Eu lembro muito bem na minha infância, quando eu ficava esfriado, uma das coisas que minha mãe fazia é o quê? Era pegar aquelas pastilhas, Vita C, que é a marca, e joga na água, começa a borbulhar e eu tomava. Eu achava gostoso, é um gostinho gostoso. Não sei se já tomaram ou não. Se você pegar 2 pastilhas daquela em 2 copos, na mesma temperatura e mesma quantidade de água, eu comia sem água. Nossa, Bill, sério? Deixava na boca? Tipo, deixar na boca, fazia na boca? Isso eu nunca fiz. Eu sempre jogava na água para borbulhar primeiro, depois eu tomava. Eu gostava. O gosto é bom, né, pessoal? E aí, se você pegasse 2 pastilhas, uma você tritura toda ela e outra inteira, então tem a mesma massa, só que uma triturada, outra inteira. Ao colocar na água, qual dissolve mais rápido? Triturado. Por que triturado dissolve mais rápido? Porque tem maior área de contato. Como assim maior área de contato? Quando temos um comprimido inteiro, pessoal, então um comprimido inteiro, tentei desenhar um comprimido inteiro aqui, tá? A sua área de contato, pessoal, é só essa superfície só. Então, ao colocar na água, a água só encontra o outro reagente apenas na superfície. Ela não consegue encontrar o miolo, o meio, o mais ao dentro do comprimido. Mas se você pegar esse mesmo comprimido e triturar cada uma delas, você expõe a parte interna. Então você tem lá um monte de esse mesmo comprimido triturado. Então toda aquela parte interna escondida, você acaba expondo. Você aumenta a área de contato. Isso chamamos de superfície de contato. Quanto mais triturado for, mais pulverizado for, maior é a reação química. Por isso que, se você for pensar bem, um comprimido triturado, tecnicamente, já vai ser absorvido muito mais rápido do que um comprimido inteiro. Tá ok? Isso até no nosso estômago, intestino e tudo mais. Então a pessoa sai muito mais rápida, sem dúvida nenhuma, porque você aumenta a superfície de contato. Tá? Não estou falando da cápsula, porque, ok? Mas a cápsula em si já é normalmente comprimido feito em cápsula, dentro é um pó. Então lá está pulverizado. Não está inteiro. Tá? Por quê? Para aumentar a absorção. Então aquela cápsula, ao entrar em contato com ácido clorídrico, suco gástrico, já vai derreter. Já abre, já libera todo aquele pó e aí já acontece a absorção. Ok? Mas se a gente comparar um comprimido e um triturado, ou pedaços, um pedaço com um inteiro, um pedaço, a reação é mais rápida. Vamos dar um exemplo aqui, o Doflex. Doflex, Anador, né? Doricil, esses remédios para dor de cabeça. Então, quanto mais trituradinho, a reação é mais rápida aí, tá? Aí você estaria aumentando a superfície de contato, ok? Então, até agora tivemos 3 fatores que aumentam a velocidade de uma reação química: a concentração, temperatura e superfície de contato. Outro fato, pessoal, que influencia aumenta a velocidade de uma reação é a pressão. Só que tem um porém, pessoal. A gente só consegue aumentar a velocidade usando a pressão se os reagentes são gasosos.
estão no estado gasoso. A pressão não influencia reagente no estado sólido nem líquido. Não influencia. Podemos dizer que sólido e líquido não sofrem pressão. Não sofre pressão. Tá? Então, apenas gasoso. Mas por que aumentando a pressão aumenta a velocidade da reação química? Então, aqui está uma imagem muito boa. Ok? Então, temos aqui uma ampola, tá? Uma ampola móvel aqui. Ele é móvel. Tudo bem? Então, está exercendo uma pressão X. X, tá? Essa pressão parada, ele mantém esse volume, esse espaço todo. Olha só, tem as moléculas, bolinhas pretas e as brancas, que vão reagir entre eles. Ok? Então, repare o espaçamento que ele tem. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o espaço, o volume interno. Se eu diminuir o volume interno do recipiente, devido à pressão, estou aumentando, pressionando, as moléculas se encontram mais facilmente. Entendeu? É que você diminui a área. Tá? Então, como você tem menos espaço, elas vão se chocar com mais facilidade. Se elas se chocam, se encontram com mais facilidade, porque diminuiu o espaço entre eles, a reação é mais rápida. Ok? Pessoal, eu acredito que essa parte aqui da matéria será a parte fácil da matéria, hein? É uma parte teórica, parte fácil da matéria. Ok? Então, aí a pressão só influenciam reagentes no estado gasoso. Se estiver líquido, sólido ou aquoso, o que é aquoso? Dissolvido na água, não influencia. Beleza? Então, o caso, por que o aumento da pressão aumenta a velocidade da reação de reagente gasoso? Porque ele diminui o espaço entre eles, diminui o volume. Então, as moléculas ficam mais apertadas e uma se encontra com a outra mais rapidamente, produzindo uma reação química. Tá certo? Isso é legal brincar com gás iodo, gás hidrogênio, gás iodo. Dá pra produzir isso aí, vamos ver. Tá, e o último, catalisador, né? O catalisador, que é isso aqui, pessoal, catalisador, até isso cai no vestibular pra caramba, pra quem já fez vestibular da vida, Enem. Qual que é a função do catalisador, pessoal? O catalisador tem a função de diminuir a energia de ativação. Essa é a função do catalisador. Tá? Vou mostrar aqui diretamente um gráfico. Cadê meu gráfico? What? Aí, depois volta um pouquinho. Ok? Então, pessoal, uma das coisas interessantes dentro da bioquímica que vocês têm com o professor Jackson, vocês sabem que a reação básica, a reação inicial dentro da bioquímica é a reação via glicolítica ou glicólise. É a matriz, é o esqueleto principal. Consiste em 10 etapas, e aí vem a cadeia respiratória, ciclo de Krebs, né, ciclo do ácido cítrico, né, punção de elétrons, aí tem ácido glicogênio e um monte de reações dentro da bioquímica. Eu não sei se vocês entraram nessa ou estão na base, quer dizer, o que é base? O que é um carboidrato? O que é uma proteína? Para poder entrar e depois, mais tarde, em uma outra frente, reações metabólicas. Mas sabemos que todas essas reações bioquímicas são mediadas por enzimas. Qual que é a função das enzimas? As enzimas são catalisadores biológicos, orgânicos. Mas qual que é a função? As enzimas conseguem diminuir a energia de ativação. Como se diminui a energia de ativação? Eu disse que o que é energia de ativação, que é EA? É a energia mínima necessária para que as moléculas se encontram, se tocando na posição correta, tem uma energia mínima para que tenha uma reação química. Que eu comparei na aula passada com uma química. Como assim química? Quando um homem encontra uma mulher, os dois ficam juntos e você vê que não rolou química. O rolar química é energia. Tem gente que a gente conhece, que dá uns beijinhos, né? Que ruim. Não rolou química. Mas tem gente que você se encontra, nossa, que química. Entendeu? Então é energia para que tenhamos uma reação química. Então, rolar a química é a energia mínima necessária para rolar a química. Quando temos a presença de um catalisador, ele consegue diminuir a necessidade dessa energia.
Então eu posso fornecer menos energia para que role química. Então aqui, em vermelho, então tem uma reação química, uma reação orgânica, C5H12O6, que é uma pentose, um carboidrato, hidrogênio, pentose com oxigênio. A enzima vem, acopla as duas e produz gás carbônico e água. Então aqui é uma reação de quebra da pentose. É um consumo da pentose. Esse em vermelho, essa curva em vermelho é oficial. Quando não tem enzima, eu preciso tudo isso de energia. Essa montanha gigantesca. Qual energia? Tudo isso aqui. O topo da montanha até aqui, ó. Esse eixo vertical, que é meio torto, mas é para ser retinho, é a energia mínima para que aconteça uma reação. Os reagentes, a pentose com oxigênio, essas que teriam que se chocarem, esse choque teria que alcançar esse pico dessa montanha durante o choque. Se for um choquezinho fraco, não vai acontecer uma reação. Mesmo que as moléculas se encontrem, mesmo que estejam nas posições corretas. Então, a energia do encontro é importante, que chamam de energia mínima, para que tenhamos uma reação. Mas olha o tamanho da montanha. Muito alto, muito elevado. Quando você coloca um catalisador, ele facilita. Ele consegue diminuir a necessidade da energia mínima. Ele consegue diminuir o valor. Então, ó, esse em preto aqui ó, é com enzima, com catalisador, CAT. É a mesma reação química, começo e fim, só que olha só o começo para o alto da montanha com catalisador. A montanha é bem menor. Isso aqui é só um morrinho. Isso aqui é só um morro comparado com sem enzima. Então, qual que é a função do catalisador? No caso aqui, enzima ou catalisadores inorgânicos? É diminuir a energia de ativação. Diminuir o tamanho da montanha. Esse diminuir facilita o encontro das moléculas. Uma outra comparação que eu faço, por exemplo, você um dia, alguém chega em você, você vai encontrar seu príncipe encantado ou sua princesa encantada na cidade de Foz do Iguaçu. Está aí, perdido. Enquanto você não encontrar ele, você não vai conhecer o seu príncipe, o homem ou a mulher da sua vida. Ok? Na cidade de Foz do Iguaçu, que é gigantesco. O catalisador é como se fosse um local. Quem sabe você vai se encontrar com o seu, né, o homem perfeito ou a mulher perfeita, isso não existe, numa sala de aula. Então a sala de aula, lá do ângulo, seria o ambiente que você nem imaginava, vocês vão se encontrar. Então foi um ambiente que facilitou o encontro. Mais ou menos um catalisador. Então o catalisador, ele facilita o encontro entre os reagentes. Essa facilitação na química é diminuir a energia mínima necessária. Então, eu consigo diminuir essa energia mínima, tornando-se mais mínima ainda, para que tenhamos uma reação química. Dizem que nas reações bioquímicas, sem as enzimas, sem os catalisadores biológicos, não há reação. Porque o aumento da velocidade de uma reação química, ele aumenta de 10, uma reação bioquímica, que envolve reações, velocidade. Aumenta cerca de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 12 vezes. Aumento. Então, ou seja, como assim, professor? Quando tem uma reação bioquímica, a enzima consegue aumentar essa velocidade de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 12. Sem enzima, basicamente não tem reação. Não tem reação. Tá? Então, catalisador tem a função de diminuir a energia de ativação, a energia necessária, mínima necessária, consegue diminuir esse valor numérico, facilitando a reação química. Então, podemos simplificar em quê? Basicamente, para que tenhamos uma reação, para que possamos modificar o meio físico, para que aumente a velocidade de uma reação química, são 5 critérios. Temperatura, superfície de contato, tá? Concentração, pressão, só afeta gases, tá? E catalisador. São apenas esses 5 itens
que no laboratório que você poderia movimentar, mexer, para que possamos ter uma reação química mais ágil, mais rápida. Ok? Não teria outro fator que você consegue mexer. Então, lembre-se, numa reação no laboratório, um dia vocês, reação bioquímica, uma análise, claro que você vai seguir protocolo, então você vai ver que tem a temperatura influenciando, a pressão influenciando, né? Principalmente a temperatura, a concentração influenciando. Então você pode mexer nesses palitinhos aí. Tá certo? Tudo bem? Outros fatores. Então tá aí, mais uma vez, né? Então, um resumo, né? Um anagrama, basicamente, um anagrama. Temos aqui um mapa mental, aumento do reagente, tá? Pressão, catalisador, superfície de contato e a temperatura. Mas por quê? Todas elas vão aumentar a frequência de colisões entre os reagentes. Se aumenta colisões entre os reagentes, facilita a reação. Né? Vai ter maior probabilidade dessa colisão dar certo. Tá certo? Tá? Tudo bem? Pessoal, até essa parte teórica, alguma dúvida? Porque vamos entrar na outra parte já. Ninguém? Ninguém? Ok. Tudo ok? Então vamos continuar. Ok, continuando a nossa reação química, pessoal, nessa cinética química, já, vamos dizer, parte final, mas isso aqui é a parte final um pouco mais extenso. O que a gente viu aqui? A gente viu que para calcular a velocidade de uma reação, basta ter a fórmulazinha básica, uma fórmula geral, né, da velocidade. Onde temos a velocidade é igual a, entre módulo, variação de uma concentração, pode ser mol, pode ser concentração, pode ser massa, mas normalmente trabalha com concentração mol por litro, sobre variação do tempo, que pode ser minutos, segundos, são dados que se retira no experimento, e aí aplica isso aqui, faz o cálculo matemático, e a gente encontra, um determinado tempo, a velocidade daquele trecho de reação química. Beleza. Mas só que, quando falamos de reações químicas, velocidade de reações, tem infinitas reações existentes no mundo, né? Tem muitas reações químicas existentes no mundo. Só que todas elas vão seguir essa velocidade. Essa formulazinha, pessoal, é mais adequada para questões laboratoriais. Onde você mede a concentração, conforme vai passando o tempo, monta a sua tabelinha e faz o cálculo. E aí, o que acontece, pessoal? Como tem de muitas reações químicas, foi descoberto que existem características, as reações químicas, existem características próprias. Como assim? Característica. Eu acho que vou ter que colocar meu cachorro lá para fora. Ela tá cheirando demais. Tô achando que ela vai fazer até xixi. Tá comendo. Um momentinho só. Aqui, ok, voltando aqui, pessoal. Eu coloquei a minha cachorrinha lá para fora. Imagine começar a fazer cocô, xixi em cima do sofá. Só faltava, estava muito inquieta. Então, descobriu que as reações existem um comportamento, uma lei que ele vai seguir, chamado lei da cinética ou lei da velocidade. Ou melhor, chamamos o quê? Cada equação química existe uma expressão da cinética, que é a lei. Expressão da cinética. Como assim expressão da cinética? Existe uma fórmulazinha dela, uma fórmula que mostra a personalidade da velocidade da reação. Cada reação tem sua própria personalidade da reação. Essa personalidade, que é singular da molécula, da reação química, chamamos de lei da velocidade ou lei da cinética, ou lei da rapidez também. Ok? Como assim? É simples, pessoal. Temos aqui uma equação hipotética, né? Eu tenho A mais B, Azão mais Bzão, reagentes, virando C mais D. O que é essas letras minúsculas? Essas letras minúsculas, Azinho e Bzinho, são chamadas de coeficientes.
coeficiente de balanceamento. Isso aí, vocês amam isso aí, né? Quem já passou por cálculo estequiométrico amava isso aqui. Tem que balancear a equação química antes de, né? Balanceamento. Antes de fazer qualquer cálculo estequiométrico. Como assim? Não sei, que não entendi. Então, vou montar de novo uma equação química hipotética. Uma reação real, hipotética não é real. Vamos colocar lá. E balanceada. N2 mais gasoso mais H2, gasoso também, produz amônia, NH3, gasoso. Tá? Então, o AB, tá? Então, N2 seria o Azão, o H2 seria Bzão. O que seria o Azinho, Bzinho? Seriam os números que ficam na frente. Os números que a gente coloca para balancear. Como assim balancear? Lembra que na biologia diz o seguinte, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Que, convertendo num contexto da química, diz o seguinte, a quantidade de átomos que eu tenho no começo tem que ser igual ao final. E não pode desaparecer, não pode nem ter a mais. Se eu tenho 10N no começo, tem que ter 10N e pode transformar em qualquer outra coisa. Vai fazer 10N no final. 50H no começo, 50H no final. E vai se transformar. Mas a quantidade de unidade de átomos continua a mesma. Nada desaparece e nem a mais pode ter. Então, se você olhar muito bem, aqui tem 2N. Aqui só tem um N só. Então, eu tenho que equilibrar a equação química. E aonde que vem esse equilíbrio? Vou colocar o número na frente, que é qual? Aqui vai ser 1, 3 e 2. Pronto. Aqui eu tenho 2N no total. Esse 2 vai multiplicar 1 daqui, vai me dar 2N também. Então, ou seja, e daí tem 6H e 6H no final. Eu equilibrei a equação, balancei a equação química. Então, esses números na frente, chamamos de coeficiente da reação. Ok? Que vai ser muito importante. Principalmente quando eu quero verificar, montar a fórmula personalizada de velocidade de uma determinada reação química. Tipo, como assim? Não entendi. Pessoal, cada uma de vocês tem característica diferente. A Rafa é de um jeito, o David de outro, Elidiane do outro, eu sou do outro. Cada um tem sua própria personalidade. Então, é como se colocasse uma fórmula que te representa, mas é exclusivamente sua. Então, cada reação tem sua própria fórmula de velocidade, que chamamos de lei cinética, ou lei da rapidez, ou lei da velocidade, que usa uma equação química balanceada. Como? A expressão será o seguinte, olha a expressão da lei, né? Um detalhe importante, essa fórmula da velocidade trabalha com colchete, tá? Colchete, que significa mol por litro, que é a concentração, quantidade de matéria que tivemos no primeiro bimestre, tá? Então isso fica easy. Aí está a fórmula geral. A fórmula geral vai ser V igual a K. Esse K é um constante que normalmente a gente calcula ele. Constante de velocidade. É um constante que depende da temperatura e pressão. Ele é influenciado pela temperatura e pressão. É um constante. Vezes a concentração mol por litro do reagente A elevado ao Azinho. Então, esse coeficiente aqui, o númerozinho, ele vai, ao montar a expressão da cinética, ou seja, uma fórmula da velocidade personalizada para aquela reação, o número na frente que é balançamento, e vai colocar como elevado, Azinho, vezes o componente B, a quantidade de mol por litro componente B, também elevado ao seu coeficiente. Esse coeficiente Azinho e Bzinho, aqui na expressão, nessa fórmula personalizada, que chamam de expressão da cinética, chamamos de ordem da reação. Ordem da reação. Como assim? Não entendi. Pessoal,
Agora, para quem não entendeu muito bem, basta montar a fórmula. Depois a gente usa os dados para jogar. Como assim basta montar a fórmula? Então vou apagar isso aqui, ó, para deixar mais clean. Eu quero montar uma fórmula personalizada dessa equação química de baixo. De cima, desculpa, de cima. Qual? Essa aqui. Essa aqui, tá? Só que quando eu monto uma fórmula personalizada, eu não quero saber do produto. Eu vou olhar os reagentes. Porque é a quantidade de reagente que eu vou botar para reagir. O produto é uma consequência, né? Você pega ovos, farinha, leite, bater tudo lá. O bolo é uma consequência. O resultado final é uma consequência do que você vai fazer com os reagentes. Então, eu tenho que focar nos reagentes, tá? Vou montar uma fórmula personalizada para essa equação química na produção da amônia, ok? Totalmente personalizado. Como assim? Montando a fórmula. Nossa, meu óculos embaçou. Então, a fórmula vai ser V igual ao K, sempre vai ter essa parte aqui, vezes. Aí, abre o colchete, concentração mol por litro de N2. Você vai ter uma concentração desse reagente num volume, mol por litro, N2, elevado a seu coeficiente, que é 1. 1. Aí, como tem mais um reagente aqui ainda, então continua. Vezes a concentração de H2 elevado ao cubo, A3. Ah, se tivesse mais um reagente, vezes outro reagente, aí vai, não termina. Para essa formulazinha que acabei de montar, chamamos ela de expressão da cinética. Como assim a expressão da cinética? É uma fórmula da velocidade personalizada. É tipo, eu vou fazer uma roupa personalizada pro Bill. Uma roupa personalizada pro David. Uma roupa personalizada para mim. Personalizada. Mais de velocidade. Ok? Então, e esse númerozinho elevado, conforme eu havia dito, ele é chamado de ordem da reação. Porque tem a ordem da reação, e aí eu não tinha lembrado que eu tinha colocado já isso aqui, né? Então, Azinho e Bzinho vai ser chamado de ordem da reação. Essa ordem da reação é interessante porque ela vai nos indicar, ela vai nos dar uma previsão do que pode acontecer se eu mexer na concentração desse ingrediente. Entendeu? A ideia da montar uma fórmula personalizada para cada reação química é compreender o que pode acontecer se eu aumentar a concentração de X e de Y. Essa é a ideia. Esse é o objetivo dessa fórmula aí. Tá? Às vezes eu não quero aumentar N2, eu quero aumentar somente H2. De repente faltou N2, ou faltou H2, eu tenho muito N2, eu coloco N2, o que vai acontecer? Será que vai aumentar a velocidade? Será que sobra? Então, essa é a ideia. É ter uma noção, uma previsão do que pode acontecer. Mas aqui o ponto mais importante, com certeza, é o Azinho e Bzinho. Que é essa tal ordem da reação. Azinho, Bzinho. É o ponto mais importante. Ok? Ah, e tem o X da questão, quase esqueci também, ainda bem que apareceu. Quando eu somo, pego lá, montei a fórmula, eu vou somar esses elevados, Azinho mais Bzinho, temos a chamada ordem global. Então, cada uma individualmente, Azinho, Bzinho, ordem da reação. Se eu somar todos os coeficientes dos reagentes, eu tenho a ordem global. Mas qual que é a ideia da ordem, né? O que isso quer dizer? Então, vamos lá. Então, olha só. Como que ficaria, então, a classificação? Eu tenho uma reação química, eu vou focar no reagente. Começo. Tá? Aí pede, monte a expressão da cinética. Então, V igual a K, concentração de N2 elevada a 1, né? 1 ninguém coloca, 1 quando não tem nada é 1. Vezes concentração de H2 elevada a 3. E onde vem esse 3? Está aqui, ó. 3, né? Então, em termos de palavras, a teoria, podemos dizer que o N2, a molécula N2 é de primeira ordem. Primeira ordem.
E de H2 é de terceira ordem. Por que terceira ordem? 3. Porque ela é a primeira. 1. E se eu somar as duas, 1 mais 3 dá 4. Então, 1 mais 3, a ordem global seria a quarta ordem. Ordem global, quarta ordem. Eu posso muito bem pegar essa equação química e inverter. Como assim inverter? Ah, eu tenho um monte de amônia, eu tenho um balde, um monte de amônia, NH3. Eu quero produzir gás de nitrogênio e gás de hidrogênio. Beleza. Inverti a equação química. Quem é o reagente agora? NH3. É o nosso reagente. NH3. Então, montando a expressão de NH3, expressão da cinética dessa equação 2 aí, que é a fórmula invertida. V igual a K vezes concentração mol por litro de NH3 elevado ao quadrado, ao 2. Só. Acabou, porque só tem um reagente só. Então, eu só olho para os reagentes. Tudo bem? Eu só olho para os reagentes. Então, vamos deduzir. Então, em relação a NH3, que é o nosso reagente, é de segunda ordem. Por que segunda ordem? Está elevado ao quadrado. 2. E a ordem global? 2 mais quem? Mais ninguém. Só 2. Então, a ordem global também vai ser segunda ordem. Porque só tem um reagente. Só tem um reagente. Tá? Ah, professor, dá mais um exemplo aí? Beleza. Vamos montar uma equação química hipotética. 1 de H2 mais 1 de Cl2 produziria 2HCl. Aí tem uma equação química que eu coloquei, balancei a equação, tá balanceada. E aí pergunta-se, qual que é a expressão da cinética ou lei da velocidade dessa equação química que eu postei agora, que eu coloquei agora. Ou seja, eu quero que monte uma fórmula da velocidade personalizada, de acordo com essa equação. Beleza, easy. V igual a K vezes concentração de H2 elevado a 1, 1 vezes a concentração de Cl2 elevado a 1 também. Pronto, tá aí. Professor, e se eu colocasse 1? Beleza, não tem problema não. Em relação ao H2, é de primeira ordem. Em relação a Cl2, também é de primeira ordem. E a ordem global? 1 mais 1, 1 mais 1, dá 2. Então, a ordem global é de segunda ordem. Então, vou somar 1 mais 1, 2. Segunda ordem. Deu para entender o conceito de onde eu tirei esse ordem? É só ter a equação química balanceada. Só tira aqueles números da frente, que são os números de coeficiente, e coloca na fórmula. Ou seja, essa aqui é a fórmula geral. Então, basicamente todas, claro que tem alguns detalhes que vamos pegar depois. Mas basicamente é isso aí. Então, estamos montando uma fórmula da velocidade personalizada da equação química fornecida. Tá? Lei da cinética, lei da rapidez, lei da velocidade. Ok? Tá, mas professor, me explica uma coisa. Mas o que é esse tal de ordem? Que é o ponto mais complicado. O que é ordem? Primeira ordem, terceira ordem, segunda ordem, quarta ordem. Então eu tenho dedução aqui. Tá? Essa tal de ordem, pessoal, como se consegue encontrar a tal ordem através da equação química, ela está totalmente relacionada com a concentração. Por que concentração? O colchete, né? E aí dá velocidade. Mas por quê? Lembrando que os reagentes, para que tenhamos uma reação química, temos que adicionar no ambiente um Becker, agita, eles têm que se encontrar, correto? E a concentração desses componentes é importante na reação química, na velocidade de uma reação química. Como que vai afetar a velocidade? Esse é o X da questão. Se eu colocar a 5 mol de H2 e 3 mol de Cl2, como que o 5 mol ou 3 mol no recipiente ele vai afetar na minha velocidade? Aí que tem a tal da ordem da reação. Então, ordem é como que vai afetar a concentração
daquele componente, aumentando ou diminuindo a concentração daquele componente, e aí influenciando a velocidade. Como que vai influenciar? Aumenta, diminui? Aumenta para quanto? Quantas vezes? Diminui para quantas vezes? Entendeu? Então, essa é a ordem. E aí vamos entender isso aí. Então, ordem, que eu coloquei na parte textual, quer dizer o quê? Grau de influência da concentração na velocidade. Vamos lá. Esse layout aqui é importante. Esse layout aqui é importante. Tradução. Primeira ordem. Primeira ordem. Então, você montou a fórmula, viu que o reagente N2H2 tá primeira ordem, elevado a 1. Isso quer dizer o quê? Traduzindo. A velocidade aumenta. Puxa aqui, ó. A velocidade aumenta na mesma proporção que a concentração. Isso é tradução de primeira ordem. Então, a primeira ordem significa elevado a 1. Quer dizer o quê? Se você duplicar a concentração daquele componente, a velocidade vai aumentar na mesma proporção, diretamente. A velocidade da reação vai duplicar também. Duplicar. Então, eu coloquei, ó, caso 1, exemplo. Aumenta a concentração em 2 vezes a concentração. O que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar também 2 vezes. Isso quer dizer na mesma proporção. Não só para aumentar, também pode diminuir. De repente eu pego uma reação química, aquele componente elevado à primeira ordem, elevado a 1. Eu já sei que eu vi que está elevado a 1. Eu vou diminuir 4 vezes a sua concentração. 4 vezes a concentração. Retiro ou não coloco. Né? O que vai acontecer com a reação química? A velocidade vai diminuir também. Diminuir 4 vezes. Porque eu diminui. E segue a mesma proporção. Tanto para aumentar, quanto para diminuir. Mesma proporção. Então, nessa equação química... Então, em relação ao N2 aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Então, se aumentar a concentração 5 vezes, a velocidade vai seguir também. Aumenta 5 vezes. Se eu diminuir 10 vezes, a velocidade também vai diminuir 10 vezes. Isso é o significado da primeira ordem. Diretamente proporcional. Para mais ou menos. Tá? Diretamente proporcional para mais ou para menos. Ok? Tudo bem? Vamos analisar agora. Usando a mesma lógica. Segunda ordem. O que é segunda ordem? Elevado a 2. Então, vou ter lá. Velocidade K, alguém, A, elevada a 2. O que quer dizer segunda ordem? Olha só. A velocidade aumenta ou diminui, claro que aumenta, na mesma proporção elevado... Opa, aqui é importante. Elevado ao quadrado em relação à concentração. Olha só. Vou ler de novo. A velocidade aumenta, barra diminui, eu tinha que fazer uma alteração, diminui na mesma proporção, então a velocidade pode aumentar ou diminuir na mesma proporção, só que elevado ao quadrado em relação à concentração. Como assim elevado ao quadrado? Preste muita atenção aqui. No exemplo que eu dei, coloquei aqui. Caso 1. Se eu aumentar 2 vezes a concentração, como o componente é de segunda ordem, qual que vai ser a velocidade? Vai aumentar 2 vezes? Não. Porque se aumentasse na mesma proporção, aumentei 2 vezes a concentração e a velocidade aumentou 2 vezes, é a primeira ordem. Mas não. Temos um componente de segunda ordem. Isso quer dizer o quê? Se eu aumentar 2 vezes a concentração, eu pego essa 2 elevado ao quadrado. Eu vou elevar ao númerozinho, que é a ordem. Aumentei 2 vezes. 2 elevado ao quadrado dá quanto? 2
elevado ao quadrado 4 vezes. Então, ao elevar ao quadrado, isso aumenta a velocidade em 4 vezes. Da mesma forma, vai diminuir, tá? Não é aumentar, não. Se de repente uma reação, meu Deus, a reação está muito rápida. Eu quero diminuir a velocidade de produção, porque tem muito produto. O produto não saiu venda. E a fábrica está funcionando. Está trabalhando. Mas eu não quero parar. Eu não quero zerar a produção. Mas eu quero num ritmo menor. Uma reação química, produção de vinho, um ritmo menor. Entendeu? Aí você tem os ingredientes. Sabendo aquele ingrediente de segunda ordem, se você diminuir 2 vezes a sua concentração, a velocidade também vai diminuir em 4 vezes. Diminui em 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque é segunda ordem. Eu pego a proporção que eu vou aumentar ou diminuir elevado ao quadrado. Então vai me dar a proporção da velocidade que vai aumentar ou diminuir. Isso significa segunda ordem. Tá? Aí só, terceira ordem. Não, terceira não. Se aumentar, segunda ordem ainda, tá? Se aumentar 3 vezes a concentração, 3 vezes. Vou apagar isso aqui, ó, para deixar mais clean. Tá muita informação. Se aumentar 3 vezes a concentração, 3 vezes. Sabendo que é de segunda ordem, qual vai ser o aumento da velocidade? 3 elevado ao segunda ordem quadrado. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, aumentando 3 vezes a concentração, sendo o componente é de segunda ordem, a velocidade irá aumentar 9 vezes. Foi definido aqui. Se aumentar 4 vezes a concentração daquele componente, sendo segunda ordem, 4 vezes a concentração, sendo segunda ordem, qual vai ser o aumento da velocidade? 4 elevado ao quadrado, 16 vezes a velocidade. A velocidade aumenta bastante. Ok? Então, ou seja, você imagina você tá lá numa indústria, uma fábrica, tá lá. Pessoal, claro que você vai entrar e vai estar numa empresa multinacional ou não, né? Vai ter lá Platts. Já tem um protocolo de reação química. O que você tem que saber é lidar com a quantidade que tem de reagente. Então, tu tem que analisar. Vai ter a equação química lá bonitinha e vai ter lá, você consegue ver, enxergar a ordem da reação. A ordem da reação. Então, você tem que aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, então você pode mexer. Qual que é a interferência daquele componente na velocidade? Qual que é a interferência do outro componente na velocidade? Aí, o tal da ordem da reação. Ok? A ordem da reação. Vamos lá. Terceira ordem. É fácil, pessoal. É muito easy. Só que tem alguns detalhezinhos que a gente tem que focar depois. Terceira ordem. A velocidade aumenta ou diminui, né? Porque se o caso diminuir 3 vezes a concentração, então a velocidade aumenta na mesma proporção, só que elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque é terceira ordem. Então, se eu tiver um componente V igual a K vezes concentração de A elevado ao 3, terceira ordem, isso quer dizer, se eu aumentar 2 vezes a sua concentração, como é a terceira ordem, eu pego essa 2 vezes, eleva ao cubo. O que é 2 elevado ao cubo? Seria 2 vezes 2 vezes 2. A velocidade vai aumentar 8 vezes. 8 vezes. Ok? Isso é ao cubo. Terceira ordem. Terceira ordem. Ah, se aumentar 3 vezes a concentração de um componente da terceira ordem, quando que aumenta a velocidade? 3 vezes elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 vezes a velocidade. Isso é o cubo. Esse é o pensamento, pessoal. Não vou muito longe. Existe a quarta ordem, existe a quinta ordem, a sexta ordem, e aí vai. Aí, se fosse quarta ordem, vai ser a proporção elevada a 4. Quinta ordem, a proporção vai aumentar 2 vezes elevada a 5.
Sexta ordem. Aqui aumentar 2 vezes. Então a velocidade vai ser 2 elevado à sexta ordem. A 6. Entendeu? Só isso. Muito simples. Tá? Terceira ordem. Então, o que temos aqui? Aí, voltando lá para essa análise aqui inicial. Essa análise inicial. Então, em relação a N2, ele é de primeira ordem. Se você duplicar a concentração, a velocidade duplica também. A velocidade vai duplicar também. Enquanto em relação a H2, se você duplicar a concentração ao cubo, a velocidade vai para 8 vezes. Aumenta 8 vezes em relação a H2. Isso é, por isso, primeira ordem e terceira ordem. E o que é a ordem global? Se você resolve aumentar os dois da mesma proporção ao mesmo tempo. Como se calcula a ordem global mesmo? Eu vou somar 1 mais 3, que é o primeiro componente mais outro componente. Primeira mais terceira ordem da quarta ordem. Então, se eu resolvo multiplicar os dois ao mesmo tempo, então vou seguir a quarta ordem. 2 elevado ao quadrado. A quarta. E aí vai me dar a proporção de 2 elevado à quarta. Que seria a multiplicação daqui. 2 elevado à quarta, quanto? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E olha só, pessoal. Olha o verde que eu tinha colocado aqui, ó. Aumentei 2 vezes o N2, aumenta 2 vezes a velocidade. 2 vezes H2, 8 vezes a velocidade. É como se multiplicasse isso aqui. 2 vezes 16, 2 vezes 8, quarta ordem, 16, que bate com isso aqui. Entendeu? O pensamento é esse. E tem que bater. Tá? Então, para saber... Então, se eu aumentar os componentes na mesma proporção, 2 vezes. Então, como que eu vou saber a velocidade? Quando que vai aumentar a velocidade da reação química? Eu vou somar os seus elevados, vai me dar a ordem global, e eu pego a proporção elevada ao global. Pronto, eu já tenho a velocidade, que eu sei que... a velocidade de 3 mol por mililitro vezes segundos. Aí aumenta a velocidade. Ok? Essa tabela de ordem. É muito legal isso aqui. Mas de onde ele vai dar sempre a ordem para a gente? Não, só que tem um porém, né? Essas ordens, pessoal, elas são definidas através experimental. Então, você monta uma concentração inicial, uma tabela, e vai testando. Vai medindo a velocidade, vai testando. Até achar a expressão da cinética dela. Tá? Que aí vamos ver logo em seguida já. Mas antes de ver esse seguida, 8 e 12, temos aqui ordem 0. Ordem 0. Pessoal, ordem 0 é interessante, tá? O ordem 0 quer dizer que aquele componente não interfere, a sua concentração não interfere na velocidade da reação. Não interfere. Como ela não interfere na velocidade da reação, a sua concentração para mais para menos, ela não entra nem na fórmula da cinética, nem na lei dessa velocidade. Não vai entrar no V igual a K. Não vai entrar, não entra. Ordem 0. Ordem 0 quer dizer que aquele componente não entra, não vai interferir na velocidade de uma reação química. Ponto. Não interfere na velocidade da reação química. Ordem 0. Como que eu vou saber disso? Experimental. Você está no laboratório, colocando lá e colocando componente. Esse componente que estou colocando, que faz parte da reação química, não interfere. A velocidade foi a mesma? Calculou a concentração final? Foi a mesma? Mas como que eu calculo isso aqui? Como que eu vou saber? Normalmente isso trabalha com espectrofotômetro. Não sei se já mexeram ou não. Muitos professores às vezes mexem em outras matérias. Bioquímica, cromatologia, mexe. Pega um aparelho que mede a quantidade de luz, a quantidade de componente, aí se monta a tabela e tem uma curva de velocidade, concentrações. Então, pessoal, a ideia do ordem 0 é o componente que não interfere. Tá? Então, como você faria isso aqui? Então, você montaria uma tabela muito parecida com essa. Puxa, aqui já... Esquece isso aqui. Aí esquece isso aqui. Tá? Isso aqui, vamos imaginar. Eu tenho aqui a equação química. Aqui está a equação química na parte de cima. Eu tenho somente esse reagente aqui. O que você vai fazer? Então,
Você determina o experimento número 1. Experimento 1. Experimento 2. E experimento 3. Olha só o que vai fazer. No experimento número 1, você colocou 0,010 mol por litro de N2O5. Aí você mede a velocidade. 0,016. Aí faz um outro experimento. Você coloca o dobro de concentração. 0,02. De 0,010 para 0,020 é o dobro, né? Dobro. Aí você mede a velocidade. E se a velocidade deu 0,032, que é 2 vezes a anterior, opa! Isso quer dizer o quê? Que aumentou na mesma proporção. Se aumentou na mesma proporção, quer dizer, aumentou 2 vezes a concentração, aumentou 2 vezes a velocidade. E tanto que, só para concluir, eu vou fazer mais um experimento. Eu vou triplicar a concentração, 0,030. Triplico 3 vezes. Pegando a concentração inicial como ponto referencial no laboratório. E eu vejo que a velocidade também triplicou. 16 vezes 3, 48. Opa, mesma proporção. Como a velocidade aumentou ou pode diminuir na mesma proporção, 2 vezes, 2 vezes, 3 vezes, 3 vezes. Então sabemos que esse cara aqui, de cima, ele é de primeira ordem. Então você montaria a sua formulazinha, que vai ser V igual a K vezes concentração de N2O5 elevado a 1. Ou nada, que é 1. Essa é a expressão da cinética. Mas como que na prática eu determino isso? No laboratório. É experimental. É como se fosse analisar. Como que é o David? Como que é o Bill? Como que é o professor Alan Lau? Entendeu? Você pega e começa a analisar como um estudioso. O comportamento dele, toda hora, está anotando. Você está estudando ele experimentalmente. Então, para saber qual que é a expressão da cinética de cada uma das equações, se faz de forma experimental. Pegando cada concentração e mede a velocidade, concentração, velocidade, concentração, velocidade. Então, temos uma coisa tabelada, e dessa coisa tabelada, a gente consegue montar, então, a expressão da cinética. Ok? Essa é a intenção. Tudo bem? Ok, pessoal, são 8 horas e 16 minutos. Como eu tenho que partir para o DC ângulo, vou finalizar a nossa aula de hoje, tá? Então, daqui teremos, então, parte 3 ainda da nossa aula de cinética química.